Vem do Rio de Janeiro a informação de que o Flamengo quer dar o troco no Palmeiras e contratar Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance dessa história avançar e fala também sobre Estevão William, mais conhecido como Messinho. O cara barbarizou no título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17. Preciso te atualizar também sobre protestos no Cruzeiro. Rafael Cabral e o presidente, o dono da SAF, o Ronaldo, foram as principais vítimas. Já Guilherme Arana está bravo e eu te conto os motivos. As últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo sobre Flamengo e Vasco da Gama. Preciso te atualizar também sobre Anderson Talisca voando no futebol saudita. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Real, mais nova parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos desse domingo do Campeonato Brasileiro. Tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, vou de Galo. Flamengo e Vasco, vou de Flamengo. Internacional e Santos, vou de Colorado. Corinthians e América, vou de Timão. Bragantino e Fluminense, vou de Bragantino. Para mim, todos os mandantes vencem. E você, curte, dá seus pitacos? Manja de futebol, então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é simples, você vai clicar no link que está no comentário fixo, vai abrir a página, você vai fazer seu cadastro. Só não esquece de usar o código CNICOLA, tudo maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero te contar que Flamengo e Vasco se enfrentam nesse domingo com dois amigos em lados opostos. É que Gerson e Payet se transformaram em verdadeiros parceiros entre 2021 e 2022, quando atuaram juntos no Olympique de Marselha, chegaram até a ser padrinhos. Desde que o Payet foi contratado pelo Vasco, eles inclusive mantiveram ou voltaram a estreitar essa relação, dessa vez em lados opostos. E você tem palpite para Flamengo e Vasco? Use espaço para comentário, eu quero saber quem vence, beleza? Bora falar sobre Matheus França, ex-jogador do Flamengo, contratado pelo Crystal Palace. Ele estreou nesse sábado com a camisa do time inglês, mas a coisa não foi das melhores pro Crystal Palace. Ele entra aos 26 do segundo tempo, quando o Newcastle já fazia 4-0. De qualquer maneira, apesar do pouco tempo do resultado horroroso, Matheus França deixou uma boa impressão, cobrando falta, dando drible, finalização. A primeira participação do meio atacante rubro-negro foi legal. Queria contar que Gabriel Sara, ex-jogador do São Paulo, também foi bem nesse sábado, jogando pelo Norwich na segunda divisão inglesa. O Gabriel Sara fez um gol, bonito gol, em meio a 6 jogadores adversários, ele conseguiu se desvencilhar para marcar. Mas o Norwich acabou perdendo por 3-2 na Championship, terceiro tropeço seguido do clube inglês. Para fechar o giro de notícias, quero te contar que Lisca não é mais técnico do Vila Nova. A passagem durou pouco mais de um mês e apenas 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e a derrota para o Tombense. A diretoria do Vila não gostou e decidiu por dispensá-lo. O Vila, que é hoje o 9º colocado, 51 pontos ganhos e chances remotas de acesso. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre Anderson Talisca, meia brasileiro de 29 anos de idade, que está barbarizando no futebol saudita. Ele só não tem números melhores do que Cristiano Ronaldo. Nesse sábado, na vitória do time dele por 2-1 contra o Damac, Talisca marcou um gol de falta, o Ronaldo marcou outro. O brasileiro marcou gols nos últimos 8 jogos seguidos do Al Nassr em competições nacionais e internacionais. Na temporada são 15 jogos, 12 gols e 4 assistências. Desde que ele foi contratado pelo Al Nassr, 55 gols em 75 partidas. É alguém que merece, na minha humilde opinião, vaga na seleção brasileira. Hora de falar sobre Guilherme Arana, lateral esquerdo do Corinthians, ou melhor, lateral esquerdo do Atlético, que é alvo do Corinthians, ficou bravo. A revolta do Arana se dá com o Samir Carvalho, jornalista que tem um canal aqui no YouTube, o Café do Setorista. A treta não é nem com o Café do Setorista, e sim com uma matéria escrita pelo Samir no UOL. O jornalista, que é meu amigo, apurou ou publicou números em relação à renovação do contrato do Arana. Segundo o Samir, hoje o Arana ganha R$450 mil por mês de salário e estaria pedindo R$1.200.000 para renovar. Já o Atlético estaria disposto a pagar R$1 milhão. Eu até contei para vocês no vídeo da tarde de ontem que as minhas informações são diferentes, tanto o Galo quanto o staff do jogador negam qualquer tipo de cifras, né, nesse sentido. E nesse sábado, horas atrás,
Guilherme Arana usou suas redes sociais para se posicionar da seguinte maneira, abre aspas, não sou de me pronunciar em relação às matérias publicadas sobre mim, mas não vou me calar ao ler algo tão mentiroso e maldoso como o texto escrito pelo Samir Carvalho no UOL. Ou o portal e o jornalista se retratam ou tomarei medidas judiciais cabíveis. Destaquei só um pedaço do longo texto publicado no story do Instagram. Só para completar essa história. O Arana tem contrato por mais um ano com o Atlético, está na mira do Flamengo e está na mira do Corinthians, mas tirá-lo do Galo nesse momento é super complicado, somente com um acordo em relação ao time mineiro que pretende a extensão do contrato do Arana. Hora de falar sobre protestos no Cruzeiro, como já anunciado durante a semana, a Toca da Raposa recebeu, entre aspas, torcedores da Máfia Azul e entre outras organizadas, cerca de 200 pessoas participaram do protesto, que teve como principais alvos Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro, e o Rafael Cabral, goleiro, que passou a ser perseguido depois de uma imagem que viralizou no aeroporto. Depois do jogo contra o Cuiabá, empate em 0-0, Rafael Cabral se mostrou irritado com um torcedor, e os outros torcedores do Cruzeiro no estádio, e nesse sábado passaram a persegui-lo. Rafael Cabral foi um dos jogadores do Cruzeiro que foi conversar com os membros da organizada. Ele e o Lucas Silva, os mais experientes, garantiram que o time tem muita vontade, muita disposição, mas não tem conseguido os resultados. O grande problema é que o Cruzeiro não vence há 4 jogos, nos últimos 13 só uma vitória, e desses 13 jogos em sequência, o Cruzeiro não conseguiu marcar em 9 vezes, zona do rebaixamento muito perto, só um ponto de diferença, e para completar nesse domingo tem Atlético e Cruzeiro na estreia do Clássico na Arena MRV. Só para arrematar, os garotos Fernando, João Pedro e Juan Santos, recentemente promovidos ao time principal, foram poupados de todos os protestos na porta da Toca da Raposa. Hora de falar sobre Messinho, mais conhecido, eu chamo ele de Messinho, o Palmeiras prefere chamá-lo de Estevão William, o meio atacante de só 16 anos de idade, que tem barbarizado com a camisa do Palmeiras, e esse sábado foi mais uma prova. Rolou a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram na Arena Barueri, vitória do Palmeiras por 3-0 com 3 gols do Messinho, que foi também o artilheiro do campeonato, Palmeiras que já havia vencido no primeiro semestre a Copa do Brasil da categoria. E esses 3 gols e a atuação de Gala, com direito a uma jogada individual no primeiro gol, finalização cruzada no segundo e cobrança de pênalti no terceiro, tudo isso no dia em que ele foi capa do jornal Mundo Deportivo lá na Espanha, afirmando ser fã do Barcelona. Há um verdadeiro leilão pelo Messinho. Vários clubes de fora já entraram em contato com o Palmeiras em busca de informações. Aquele que demonstrou mais interesse até agora foi o PSG com uma oferta de 20 milhões de euros fixos, mais 20 milhões de euros em bônus. Tenho contado para vocês já há algum tempo que o João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, o cara responsável por essa transformação na base alviverde, assegura que nunca trabalhou com alguém tão diferente, tão talentoso. Ele vê no Messinho um candidato real a melhor do mundo em pouco tempo. Só para arrematar, mais alguns números do Messinho na atual temporada, jogador que só completa 17 anos em abril do ano que vem pelo Sub-20. Ele chegou a fazer 18 jogos e 2 gols, bem mais novo do que o restante da categoria. Já no Sub-17, soma 11 jogos e 10 gols na atual temporada. Bora mudar de... tem mais uma informação importante no Palmeiras. Gabriel Menino precisou passar por avaliação depois de se machucar contra o Atlético Mineiro e constatou-se uma fratura no tornozelo direito. Ele vai ter de se submeter a uma cirurgia, ainda não há previsão de retorno para o atleta, que talvez não jogue mais em 2023. Bora fechar o vídeo para trazer ou repercutir uma informação que foi publicada nesse sábado pela equipe do Paparazzo Rubro Negro. A informação dá conta de que o Fla, como uma retaliação ao que a Leila Pereira vem tentando fazer, de contratar o Bruno Henrique, decidiu atacar jogadores do Palmeiras. A ideia é contratar atletas que são destaques no Verdão, de acordo com a apuração do pessoal lá. Rafael Veiga e Gustavo Gomes seriam as principais tentativas. A matéria ainda explica que a ideia do Flamengo é utilizar o salário do Davi Luiz, mesmo patamar financeiro de R$1,5 milhão, para convencer o Gustavo Gomes a trocar o Palmeiras pelo Flamengo. Tem 2 grandes problemas nessa história específica em relação ao Gustavo Gomes. Ele ganha R$1,3 milhão por mês no Palmeiras, então a diferença de 200 mil é pouca. Detalhe importante, o Palmeiras recusou recentemente uma proposta do Al Nassr de 30 milhões de dólares para vender o Gustavo Gomes. O Gustavo teria um direito a um salário 3 vezes maior do que esse 1,3 milhão, ou seja,
uma eventual proposta de 1,5 milhão de reais do Flamengo seria nada perto do que o Gustavo Gomes já teve. E aí, só para completar, ao contrário do Bruno Henrique, que tem contrato só até dezembro, o Gustavo Gomes tem vínculo longo até o fim de 2026. Para tirá-lo do Palmeiras, vai haver necessidade de muito dinheiro. Chance nenhuma de negócio, assim como em relação a Rafael Veiga, outro alvo da matéria. Veiga tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros, o Palmeiras já recusou propostas de 12 milhões de euros pelo meio atacante. É natural que o pessoal do Flamengo esteja irritado com a proposta feita pelo Palmeiras ao Bruno Henrique, que acabou inflacionando o negócio e criando um tumulto. Mas a culpa principal é dos dirigentes do Flamengo, que não renovaram o contrato de alguém que é protagonista, alguém que é importante. No caso do Palmeiras, essa questão está absolutamente resolvida. Todos os titulares, as peças mais importantes, têm vínculos longos. Então, qualquer medida do Palmeiras, ou melhor, do Flamengo, na tentativa de prejudicar o Palmeiras nesse sentido, não vai funcionar, com exceção do Marcos Rocha, que é o único cujo vínculo ainda não foi prorrogado, mas existe uma renovação de contrato encaminhada. Também não acho que o Marcos Rocha faria a diferença no elenco rubro-negro. E você, o que pensa sobre essa história? Use o espaço para comentar, eu estou curioso para saber sua opinião, beleza? Esquece de deixar like também. Abraço, tchau!